sua fé. Você sabe o que significa ter fé? O apóstolo Paulo ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No Papo Espírita, o Dr. Aguinaldo fala sobre ela, a fé. A fé é a certeza que nós temos de que algo vai acontecer ou não, de acordo com a nossa lógica, com a nossa razão. Portanto, é muito importante que nós entendamos que a fé ela é muito ligada à nossa capacidade intelectual e sentimental. Por isso é que muitas das vezes ela é confundida com presunção. Quando eu digo, Deus vai me curar ou vai resolver a minha problemática, porque eu tenho fé em Deus, eu digo, isso não é fé, isso é presunção. Mas se eu disser, eu vou pedir a Deus, porque eu confio nele, Ele é meu Pai, para que Ele resolva o meu problema, qual seja uma doença ou uma adversidade qualquer, mas se Ele entender que eu deva estar isento dessa problemática por conta da sua sabedoria e das minhas necessidades, ótimo. Mas se Ele entender que não também, vou pedir a Ele que me dê a resignação, que me dê a paciência, a tranquilidade para suportar esta problemática. Isto é fé real, verdadeira. Muitas das vezes a pessoa acha que com a fé nós podemos resolver tudo. Não. Muitas das vezes aquela dificuldade é por conta da nossa necessidade. Agora, o Kardec, entendendo isso, depois de estar a par de tantas informações por conta dos Espíritos, ele diz que a fé só é verdadeira quando ela enfrenta face a face a razão em qualquer época da humanidade. Então, nós precisamos entender que para nós dinamizarmos a nossa fé, ela tem uma trajetória. É fundamental que nós estudemos a respeito dos parâmetros que regem a nossa vida, o que a doutrina espírita tem sobejamente trazido para nós, no plano físico e no plano espiritual. E em sendo assim, nós vamos ficar mais seguros em relação à nossa vida, aquilo que está programado para ser realizado por nós, e essa tranquilidade, essa serenidade, através da confiança em Deus, que esta fé na sabedoria divina, analisando a nossa necessidade e trabalhando a nossa personalidade, nós teremos a tranquilidade suficiente para superar as montanhas, as adversidades difíceis que teremos diante da vida. Você acha que é necessário raciocinar sobre a fé? O mundo está cheio de exemplos tristes de atitudes tomadas em nome da fé. A fé que nasce do raciocínio, do entendimento, é inabalável, indestrutível. Rodrigo Leite nos mostra como vemos a fé no nosso dia a dia. Já deu para perceber que a correria do nosso dia a dia, às vezes, nos afasta de sentimentos mais nobres. Mesmo assim, Deus colocou alguns desses sentimentos que, mesmo com toda a correria, não conseguimos nos afastar deles. A fé é um desses sentimentos. Então, que tal fugirmos um pouquinho da correria e pensarmos por que Jesus nos ensinou que a fé transporta montanhas? Vem comigo! Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ensina que, no sentido moral, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade que nos deparamos diariamente. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho do nosso progresso. É por isso que não podemos ter aquela fé do tipo, porque Deus quis, porque está na Bíblia, porque o pastor, o padre, o palestrante falou e disse. Não é bem assim. Temos que ter a fé
aliada à inteligência e à razão. Você sabia que todo mundo tem fé, mas às vezes nem sabe que tem? Por exemplo, por que viajamos de avião? Simplesmente porque temos fé, cegamente? Não mesmo. Ao subirmos em um avião, temos a confiança no equipamento, no piloto, nas estatísticas, e por mais que muitos de nós ainda tenham aquele friozinho na barriga, pensamos naquela recompensa daquelas férias tão sonhadas. É isso mesmo, viajar de avião é um ato de fé. Fé raciocinada, de que tudo vai dar certo. Allan Kardec não teve fé cega, pois, sabendo que mesas não têm cérebro para pensar e responder, percebeu que por trás daquele espetáculo haviam os espíritos que já haviam passado para o outro lado da vida e respondiam perguntas. Essa é a fé que temos que adotar, a fé raciocinada. Se temos o intelecto, é porque Deus quis que utilizássemos a inteligência aliada à fé para transportar as montanhas de dificuldades que temos em nossa vida. Quando ouvimos dizer que quem tem fé em Jesus ou em Deus está salvo, não podemos acreditar nessa ideia pura e simplesmente. Ter fé em Jesus é ser fiel aos seus ensinamentos, que, resumindo, é amar ao próximo como a si mesmo. Por muito tempo, a fé e a religião se entrelaçam. Assim, a fé sempre foi ligada à crença de dogmas especiais extraordinários, pagamento de indulgências, solução dos pecados por simples confissões e tantas soluções exclusivas de diferentes religiões. A história conta quando a fé foi raciocinada ou cega. Basta lembrarmos que Galileu quase morreu pela força da fé cega, de que o mundo não era redondo. Pode isso? Outro exemplo de fé cega são os homens-bomba, que se por um lado professam amar a Deus sobre todas as coisas, por outro, matam a si e seus próprios irmãos, já que eles também acreditam num Deus único, Pai e Criador de todas as coisas. Isso é fé cega. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, tem aquela paciência que sabe esperar. Mas por que esperar? Por que ter paciência? Porque o nosso Mestre Jesus, por exemplo, nos ensinou que meu reino não é deste mundo. E com a fé aliada à inteligência, podemos entender que as moradas que o Senhor se refere não pode ser esse mundo material e perecível. Kardec sempre se preocupou em saber se as manifestações dos espíritos eram de fato verdadeiras, antes de colocá-las em seus livros e revistas. Isso foi o maior exercício de fé raciocinada. Até o renomado físico Albert Einstein disse: o importante é não parar de questionar. Mais uma vez, fé, no caso, na ciência, mas de maneira raciocinada, sempre. Mas lembre-se, nunca podemos deixar de ter caridade sempre que nos encontrarmos com uma crença ou opinião diferente da nossa. Afinal, somos seres terrenos em constante aprendizado e todas as crenças são importantes. André Luiz nos ensina que a fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. Então, para termos aquela fé que transportará as montanhas de nossas necessidades, eu deixo aqui o meu até logo, com um trecho da música de Gilberto Gil. Muita paz. Andar com fé eu vou, fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Meninha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Você vai conhecer agora um pouco do início da história do Espiritismo aqui na região de São José do Rio Preto. Essa história começa em meados da década de 1920, quando jovens estudiosos fundam a primeira casa espírita da região. Acompanhe. A história do Espiritismo em Rio Preto começa com a hoje conhecida como Associação Espírita
Allan Kardec. Na década de 20, existia um grupo que se reunia para estudar uma filosofia espiritualista. Eles eram adeptos do racionalismo cristão e não espírita exatamente. Um grupo pequeno, eles tinham o nome, se não me falha a memória, de Redentor, era o nome do grupo. E aí, em meados de 24, existia um companheiro que visitava sempre a nossa casa, que era o Francisco Amadeu, e ele era já estudioso da doutrina. Naquela época, a doutrina já era estudada no resto do Brasil, em algumas cidades e tal, e ele ofereceu ajuda para que essas pessoas também estudassem em Rio Preto. E convenceu esse grupo a que passassem a fazer o estudo da doutrina espírita e sim de Kardec. Então esse grupo tomou a decisão de mudar o foco e aí em 1924, mais precisamente 17 de fevereiro de 24, fundou-se o Centro Espírita Allan Kardec. Em 24, não era Associação Espírita, era Centro Espírita Allan Kardec, fundado pelos irmãos Antônio e Arthur Pimentel, dois jovens de 27 e 28 anos, e mais 43 pessoas que faziam parte do grupo. E aí fundaram o Centro Espírita Allan Kardec e começaram os estudos da doutrina espírita. Então, nesse primeiro prédio era uma casinha muito simples, pequenininha, onde eles faziam esse estudo. E aí, depois da Revolução de 32, depois da Segunda Guerra Mundial, então já com o João Fusco, que muita gente se lembra dele, ele que auxiliou então na demolição dessa casa, na construção de um novo prédio ali, que era um prédio central, maior e tudo mais, com poltronas naquela época almofadadas, aquela coisa toda. E aí deu-se abertura para um número maior de frequentadores. A trajetória de vida de pessoas notórias da cidade e região se funde com a história do então Centro Espírita Allan Kardec. Naquela época, para que as casas pudessem se formar, não era fácil, primeiro, por conta de todo o preconceito que havia na época. Então era necessidade muito grande que algumas pessoas mais notórias da cidade pudessem participar. Então foi a história do João Fusco, industriais, a família Grise, que depois de Votuporanga auxiliou também. Então essas pessoas que acabaram formando esses grupos e até financeiramente colaborando para que as coisas pudessem acontecer. Porque não existia tanta colaboração assim, né? Não tinha muitos meios de recursos, mas se fundia com toda a história da Revolução. Daqui que foram surgindo todos os outros centros, né? Graças a Deus. O Kardec, a princípio, ele tinha uma forma de administração, que era o presidente e tal, desde lá do comecinho. Então o Arthur Pimentel foi o primeiro presidente, tiveram tantos outros maravilhosos. E ao longo do tempo a casa foi crescendo demais, né? Em espaço físico principalmente. Então hoje nós temos uma área aqui de quase 2.000 metros quadrados de construção, que são 1.700 metros quadrados aproximadamente. E a gente foi vendo uma necessidade muito grande da demanda de cursos de estudo. O Kardec sempre prezou muito pelo estudo, né? Então, desde a sua fundação, já começou apenas com o estudo e depois com a parte prática. Então, a gente foi sentindo a necessidade de ampliação e foi se ampliando daqui e dali para acomodar as necessidades. São anos de muito trabalho em prol de um ideal que fazem a Associação Espírita Allan Kardec ser hoje uma referência na cidade. Hoje, nós temos trabalhos todos os dias. Era um sonho antigo nosso que nós tivéssemos atividades todos os dias, as mesmas atividades. A casa tem diversos trabalhos entre teóricos e práticos. Todos os dias, de domingo a segunda, tem reuniões públicas. Também cursos, passes, atendimento fraterno, trabalho de assistência aos rancenianos e tuberculosos. A Alta de Souza, trabalho iniciado em meados da década de 60 e que se mantém até hoje. Mocidade. E a casa criou um coral que encanta com suas apresentações.
evangelização infanto-juvenil tem espaço especial em todos os dias. Todas essas atividades são mantidas com os esforços dos seus associados e colaboradores. Nós temos um grupo de sócios, que cada um contribui com a quantia que quiser, né, mensalmente. E esses sócios nos auxiliam também na manutenção da casa, assim como a padaria. A livraria também, que nós temos em parceria, que também dá um certo rendimento, enfim, e eventos, promoções que a gente acaba fazendo também que colaboram muito. E são muitas mãos que se unem no trabalho. A última pesquisa que nós fizemos, cerca de trabalhadores fixos, 350 trabalhadores. Isso assim, trabalhadores que ainda fazem parte de mais de uma atividade. Porque um dos pré-requisitos para algumas atividades na casa, como a atividade mediúnica, por exemplo, é que o trabalhador não faça parte apenas do trabalho mediúnico, que ele também esteja engajado numa outra atividade na casa. Eu acho que o Kardec ele tem uma importância fundamental dentro daquilo que a doutrina nos convida, principalmente hoje, que é o conhecimento de si próprio através da doutrina. Então, o estudo que o Kardec oferece hoje, nós temos cerca de 500 pessoas estudando semanalmente no Kardec. Então, é fantástico você ver as pessoas se interessarem em conhecer mais a doutrina, e conhecendo mais a doutrina, elas conhecem mais a si mesmo. O Kardec é de fato aquilo, desde a sua origem, da sua formação, essa grande escola para todos nós. É um grande berço que nos acolhe, que nos auxilia na orientação doutrinária, que nos oferta como oficina um grande campo de trabalho, que nos proporciona um encontro semanal e diário para aqueles que vêm todos os dias, de grande confraternização. Os grupos, nós temos 16 departamentos hoje aqui, cada um na sua área, e que se afinizam demais. Então, não é simplesmente doutrina espírita, mas é o trabalho do cristianismo, né? É buscar ser cristãos na sua verdadeira forma, que é aquela de acolher, de amparar, de atender, de olhar. E o Kardec, pelo menos tentamos fazer com que ele proporcione isso a todos nós. A passagem de Jesus aqui pelo nosso planeta fica bem mais fácil de compreender quando o Fred e a Camila explicam pra gente. Olha só. Falciane! Eita, Falciane! Seja bem-vindo a mais um quadro Jesus no Mundo. E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre quando Jesus estava aqui e passou por situações que nós também vivenciamos hoje. Hoje nós vamos falar sobre fé e vamos lembrar uma passagem lá do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 17, e que Kardec também nos traz no capítulo 19, com o tema A Fé Transporta Montanhas. E vale então lembrar um pouquinho dessa passagem. A história é mais ou menos a seguinte: Jesus recebe um homem que tinha um filho tido como lunático. Ora se jogava no fogo, ora se jogava na água. Só que o pai, antes de levar para Jesus, levou o filho para os discípulos. Eles, por sua vez, não conseguiram curar o garoto. Era como se ele estivesse numa possessão, como diz o texto. Então ele vai buscar a ajuda de Jesus. E aí, diante do mestre, Jesus, como diz o texto, expulsa o daimon do garoto e ele retoma a consciência. Os discípulos, observando aquela situação, ficam intrigados por que eles não conseguiram curar o garoto. Jesus então adverte, falando o seguinte: vocês são homens de pouca fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam mover
as montanhas daqui para lá. E é interessante essa passagem porque nós poderemos nos perder simplesmente no fenômeno, mas é interessante chamar a atenção para a advertência de Jesus quanto à nossa fé. E Kardec tem uma definição muito interessante sobre fé, que fé é confiança. Mas confiança no quê? E muita gente pode achar que a confiança em nós mesmos, nas nossas capacidades e potencialidades, muitas vezes nos esquecendo do plano de fundo que é Deus. E aí nós fatalmente caímos no erro. Quando Kardec pergunta para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, o que é Deus, eles nos respondem que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E mais adiante, falam que Ele é soberanamente justo e bom. Essa ideia de Deus nos conforta o coração, porque a gente entende que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo e uma razão, que é a manifestação do amor de Deus com a gente. É como se Ele fosse um Pai amoroso que todos os dias nos desse lições e mais lições para que a gente consiga crescer e amadurecer. E é essa fé que nos sustenta para enfrentar todas as dores que vão chegar nos nossos caminhos. Então, fé, como confiança, a gente entendeu. Agora vamos falar um pouco sobre as montanhas que Jesus fala no texto. E aqui é interessante que Kardec usa duas definições de montanha. Montanha, Kardec vai falar de questões exteriores, como os nossos problemas, nossas dificuldades, os nossos conflitos. E a gente tem que lembrar aqui de provas e expiações. São dificuldades que, de alguma maneira, vão nos ajudar no progresso espiritual. E, às vezes, a gente tem esses problemas como montanhas na nossa vida. E que, se tivéssemos fé, conseguiríamos mover essas montanhas, ou seja, essas dificuldades. Então essas dificuldades são questões externas, mas Kardec vai falar um pouquinho sobre essas montanhas do mundo íntimo, que ele vai falar que essas montanhas são vícios nossos, como egoísmo, vaidade, orgulho, que dificultam o nosso progresso espiritual. E quando a gente tem a ideia de que Deus é essa força, essa inteligência que rege todo o universo, a gente começa a ver as nossas dificuldades, essas montanhas, e começa, na verdade, a aprender com elas, e com a nossa fé vamos tirando aos poucos aquilo que atrapalha o nosso progresso espiritual. E é por isso que a gente conhece tantas pessoas que aparentemente fracas, passando por problemas, por dores, realizam coisas grandiosas, porque elas têm dentro delas essa fé, essa certeza que vai sustentá-las até o fim. E se você quiser desenvolver a sua fé, acompanhe os próximos programas que estão imperdíveis. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima. Então, se a gente voltar lá no Livro dos Espíritos... Só um pouquinho. Tudo bem. É o passarinho? Não. Não? Se fosse uma personagem principal lá... Ai, garota, sua louca. O Espiritismo nos convida ao exercício de desenvolver e fortalecer a nossa fé através dos caminhos do raciocínio, da reflexão e da compreensão das leis espirituais que regem a nossa vida. Essa é condição fundamental para que tenhamos uma fé consolidada diante das condições que a existência nos apresenta. Continue acompanhando o nosso programa. O Luz Espírita é feito para você. Nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Até mais!